Eu, mais uma vez, venho à tribuna para falar de assuntos urgentes e assuntos que vêm sendo debatidos no Congresso Nacional. E são questões que modificarão profundamente a vida das pessoas. Por isso que eu tenho insistido, senhor presidente, de vir à tribuna e abordar essas reformas que estão em curso no Brasil, sobretudo aquelas que tratam da vida, do cotidiano da vida do povo brasileiro. Logo cedo, quando falava o senador Paim, lembrava da organização feita pelas centrais sindicais que promoverão no próximo dia 5 do mês de dezembro uma grande manifestação nacional. Está sendo convocada, inclusive, uma paralisação para que a população brasileira possa iniciar um processo de mobilização capaz de enfrentar tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no Congresso Nacional. Senadora que me antecedeu, que acabou de deixar a tribuna, a senadora Ângela Portela, fez um pronunciamento da mesma forma contundente, abordando a área da saúde, abordando a possibilidade de mudanças legais nos planos de saúde, mudanças essas todas ruins para a população brasileira, sobretudo para os idosos que dependem de plano de saúde e que buscam um plano de saúde porque não encontram no Estado brasileiro, no serviço público de saúde, um atendimento sequer razoável, mas abordou também o aspecto de uma outra decisão do governo, que já fechou todas as farmácias populares existentes no Brasil, todas. Não ficou uma, senador, nem no seu Maranhão e nem no meu Amazonas. Agora, além de ter fechado todas as farmácias populares, o ministro anuncia mudanças no programa Aqui Tem Farmácia Popular. Obviamente que serão mudanças que deverão restringir o acesso gratuito da população brasileira aos medicamentos. E isso é extremamente danoso. Eu sei o quanto os movimentos ligados à área da saúde lutaram para incluir a assistência farmacêutica como algo obrigatório, imprescindível à manutenção ou ao restabelecimento da saúde. E aqui não falo apenas como senadora, falo também como profissional da área do medicamento, como farmacêutica. Pois bem, eles querem acabar esse tipo de programa que, repito, é fundamental para o Brasil. Mas, senhor presidente, eu hoje quero dizer tratar de um pronunciamento abordando um pouco as diferenças sociais. Nós todos sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Nesse aspecto, ocupamos a 10ª posição no ranking mundial, que é liderado pela África do Sul, Namíbia, Haiti, Botsuana, segundo o último relatório das Nações Unidas. Ou seja, repito, somos a 10ª nação do mundo no ranking da desigualdade. Sem embargo da célebre frase usada pela ditadura militar, abre aspas, é preciso crescer o bolo para depois distribuí-lo, fecha aspas, o país vem produzindo estatísticas que só comprovam o aumento da desigualdade e a acumulação de riqueza no topo da pirâmide social. Na década de 70, por exemplo, em plena ditadura, o IBGE pela primeira vez realizou um censo com informações sobre o rendimento dos brasileiros. Resultado, os 5% mais ricos da população aumentaram de 27,3% para 36,2%. A participação no total da renda nacional, enquanto que os 40% mais pobres reduziram de 11,2% para 9,1% entre 1960 e 1970. Constatações também do relatório A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, que foi divulgado no mês de setembro passado pela Oxfam Brasil, atestou que os 6 maiores bilionários brasileiros têm a mesma riqueza e patrimônio que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. É preciso repetir esse dado. As 6 maiores fortunas, as 6 pessoas mais ricas do Brasil, os 6 maiores bilionários acumulam
a mesma quantidade de patrimônio do que os 100 milhões de brasileiros e brasileiras. 6 contra 100 milhões de brasileiros e brasileiras. No ritmo da inclusão no mercado de trabalho dos últimos 20 anos, e que, sem dúvida nenhuma, piorarão muito com essa reforma trabalhista, o relatório calcula que as mulheres só terão os mesmos salários dos homens a partir beirando ao ano de 2050. E apenas o ano de 2086, após o ano de 2016, é que possivelmente haverá a equiparação de renda entre negros e brancos. O estudo ainda destaca as projeções do Banco Mundial, no qual o país terá até o fim do ano de 2017, 3,6 milhões a mais de pobres. Ou seja, o que este governo ilegítimo conseguiu nesse pouco tempo que está à frente do poder, foi colocar o Brasil de volta no mapa da fome. Foi aumentar o número de pobres no Brasil e ainda procura piorar quando todos os projetos que nós estamos analisando e votando são projetos que atingem duramente trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Isso é lamentável, é muito mais do que uma pena, é lamentável, uma vez que também se constatou que aproximadamente 28,6 milhões de brasileiros saíram da pobreza no período de 2004 a 2014. Ou seja, esse tempo de retirar, de distribuir renda, ou seja, de buscar uma política, mesmo que tímida, mas uma política de redistribuição de renda mais justa, isso se foi, porque tudo que vemos agora é uma política de concentração. É por isso, senhoras e senhores senadores, que entre os diversos instrumentos de políticas econômicas para combater esse fosso abissal e vergonhoso entre os mais pobres e os mais ricos brasileiros, a valorização do salário mínimo tem sido uma das mais importantes iniciativas do Legislativo e Executivo. Tanto que entre os anos de 2002 e 2016, houve no salário mínimo um ganho real de 77%, ou seja, 77% além da reposição da inflação. E passou de R$ 200 em 2002 para 880 no ano de 2016 e hoje nós estamos a mais de R$ 900, a quase R$ 1.000. Não há dúvida de que isso contribuiu decisivamente para o combate à pobreza do Brasil. Pois bem, o que estamos vivendo hoje é a própria aniquilação do salário mínimo. E ainda tem gente, quando nós aqui falávamos, quando debatíamos a reforma trabalhista, tinha colegas que diziam não, o salário mínimo está preservado, porque previsto está na Constituição. Negativo. Hoje, eu tenho visto vários colegas senadores fazerem contas de que muitos dos trabalhadores contratados pelo regime intermitente terão que pagar para trabalhar. E hoje é o jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, que fez uma conta a partir de um anúncio também de jornal. E qual a conclusão que o jornal Estado de São Paulo chegou? Intermitente pode ter que pagar para trabalhar. E fez a mesma conta que vários colegas, senadores e senadoras, têm feito aqui no plenário. Ou seja, o jornal traz a seguinte matéria, baseado num anúncio de uma empresa de supermercado, um anúncio de um supermercado para a contratação de operador de caixa. E, senador João Alberto, aqui dizia o intermitente ele é necessário para os restaurantes que fecham determinadas horas e abrem só algumas horas. É necessário para os bufês que só têm contratos e trabalham no final de semana. Mas esse anúncio não é nem de restaurante nem de buffet, é de supermercado. Supermercado que muitos deles funcionam 24 horas por dia. Então, anunciaram a contratação para operador de caixa ganhando 4,81 a hora para trabalhar 4, 6 vezes por semana, ou seja, ganhariam um salário aquém daquilo que teriam que desembolsar para pagar a diferença da Previdência Social. Porque é isso que a medida provisória 808 trouxe. Houve um reclamo forte dos senadores, dizendo que tinha que deixar mais clara a situação previdenciária desses trabalhadores pelo sistema ou regime intermitente. Pois bem, o governo deixou claríssimo. O trabalhador
O empregador, aquele que não trabalhar o suficiente, as horas suficientes para atingir o salário mínimo, não tem problema, ele recebe menos do que o salário mínimo. Mas a contribuição previdenciária, senador Theomário, tem que ser igual ao salário mínimo, relativa ao salário mínimo. O que significa dizer, ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar a Previdência Social. É esse o Brasil desses últimos tempos, senhor presidente. São essas reformas que nós estamos analisando. E eu concluo agradecendo muitíssimo a Vossa Excelência pela bondade de me conceder esses 2 minutinhos, pedindo que dê o meu pronunciamento, todo ele como lido, e dizer o seguinte: nós continuamos a ter uma nova chance para barrar isso tudo que já aprovaram. É o debate da medida provisória 808. Foram mais de 900 emendas. Eu apresentei 53 emendas que buscam e procuram restituir os direitos dos trabalhadores, que buscam acabar com esses abusos que querem cometer contra o povo. E, enquanto isso, o que a Câmara diz? Fazem reuniões entre os poderosos, presidente dos poderes, e dizem, não, a Câmara vota até dezembro desse ano a reforma previdenciária e em fevereiro o Senado vota. E que reforma previdenciária é essa? A reforma previdenciária que aumenta com o limite de idade. O que nós temos que acabar é com aqueles atos de desrespeito à lei, mas que continuam, sequer sem ser incomodados. Então, eu faço um apelo aqui, dia 5 de dezembro é um dia muito importante para o Brasil. Nós aqui dentro do Parlamento estamos dispostos a lutar. Agora precisamos que a população também, na rua, lute e defenda os seus direitos. Muito obrigada, senador João Alberto.